Chamo-me Isabel Barroso e sou responsável pela Biblioteca da FEBAUP. A Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto tem origem na Academia Portuense de Belas Artes, criada na cidade a 22 de novembro de 1836. Podemos, no entanto, recuar um pouco mais e encontrar na aula pública de dibuixo e desenho as reminiscências de um ensino artístico organizado. Em novembro de 1779, por decreto da Rainha Dona Maria I, institui-se na cidade do Porto a aula pública de dibuixo e desenho, que ficou diretamente ligada aos homens de negócios da cidade, uma vez que o seu principal objetivo era proporcionar um ensino artístico baseado no desenho e orientado para as suas aplicações práticas, no âmbito das manufaturas que dele dependiam. Em 1836, a então criada Academia Portuense de Belas Artes, uma iniciativa do governo de Passos Manuel no âmbito de uma reforma do ensino em Portugal. De acordo com as disposições estatutárias da Academia Portuense de Belas Artes, eram 5 os cursos oferecidos: desenho histórico, pintura, escultura, arquitetura civil e naval e gravura histórica. As aulas tiveram início em julho de 1837, então distribuídas por 2 edifícios: o extinto Convento de Santo António da Cidade, em São Lázaro, atual edifício da Biblioteca Pública Municipal do Porto, e o edifício do Colégio dos Meninos Órfãos, onde estava também instalada a Academia Real da Marinha e do Comércio e onde se encontra atualmente o edifício da Reitoria da Universidade do Porto. Só em 1874 é que as aulas viriam a ser todas reunidas no edifício de São Lázaro. Herdeira de um património bastante valioso, constituído por algumas espécies únicas e de grande valor institucional, patrimonial e educacional, a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto conta com 780 títulos de monografias entre o século XVI e o século XIX e com cerca de 40 títulos de publicações periódicas, datadas do final do século XVIII e princípio do século XIX. Desde os tempos da Academia, que a Biblioteca tem vindo a conservar gravuras, estampas e fotografias que eram adquiridas para o apoio ao ensino, ou então provenientes de doações, contando em 1839 com cerca de 1.200 volumes. O espólio do fundo antigo é constituído essencialmente por obras doadas pelos professores e pelos alunos pensionistas do Estado. Escolhi o livro Coleção de todas as coisas mais atendíveis e superiores que se admiram no sumptuoso mosteiro de São Bento da Saúde, porque todas as obras têm uma história e esta não é exceção. Em 2015, comemorava-se 4 séculos de utilização do edifício onde o Parlamento Português está sediado há 181 anos e, segundo Cátia Mourão, diretora do Museu da Assembleia da República, a Biblioteca da FEBAUP teria em seu poder uma obra que reproduzia uma fonte documental inédita de enorme relevância para o estudo da sua arquitetura primitiva. Concebido por um monge beneditino anónimo, em época pouco anterior ao terremoto de 1755, este manuscrito constituía o único registro conhecido, ainda que feito a posteriori, sobre o magnífico traçado pós-tridentino do arquiteto Baltasar Álvares para o cenóbio lisboeta. Durante os primeiros 219 anos, esteve afeta à congregação beneditina portuguesa, que começou a erigi-lo em 1598, tendo sido designado como Mosteiro de São Bento da Saúde. Foi produzida na altura a edição facsimilada, enquadrada nas comemorações dos 400 anos deste edifício histórico, classificado como Monumento Nacional desde 2002. Sabemos que a história desta obra é anterior a 1839, muito embora o primeiro registro que possuímos no nosso arquivo surja apenas na referida data, na série com o título Papéis que dizem respeito ao Museu Portuense, com a designação de desenhos do Mosteiro de São Bento de Lisboa e indicação de obra num volume e fólios in quarto. No final da referência aparece indicado a vermelho que a obra é pertença do Museu Portuense. Segundo Teresa Parra da Silva, museóloga na Assembleia da República, de facto,
A entrada deste manuscrito da FEBAUP deu-se através do Museu João Batista Ribeiro, Museu Portuense, onde foi integrada à coleção de pintura do Mosteiro de Tibães, casa-mãe da Ordem de São Bento em Portugal. O Museu Portuense foi criado por Dom Pedro em 1833, segundo portaria de 11 de abril, por altura do Cerco do Porto, tendo sido designado para organizar João Batista Ribeiro, reconhecido artista portuense e professor de desenho da Academia Real da Marinha e do Comércio. Serviu este museu como repositório de obras de arte dos conventos abandonados do norte do país e das casas sequestradas, por força da extinção das ordens religiosas em Portugal, em 28 de maio de 1834. A maioria das pinturas, gravuras, livros e cadernos de estampas é proveniente do Mosteiro de São Martinho de Tibães e do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Segundo Conferência Ordinária de 30 de agosto de 1838, o Museu Portuense é incumbido de proceder à entrega por inventário de todos os objetos pertencentes ao seu espólio, que em 1839 é anexado à Academia Portuense de Belas Artes, instalada no mesmo edifício, sendo esta o receptáculo de todo o seu património. É do espólio recolhido entre 1833 e 1839 que constam algumas das mais relevantes obras bibliográficas e iconográficas, como é o caso do álbum de desenhos do Mosteiro de São Bento da Saúde, objeto desta breve apresentação e que atualmente integra o acervo documental da FEBAUP. Trata-se de um álbum de desenhos com planos de arquitetura, da vista exterior e interior do Mosteiro de São Bento da Saúde, atual Assembleia da República. A folha de rosto apresenta no canto superior esquerdo a assinatura de João Batista Ribeiro, diretor e responsável pela inventariação e verificação das obras entradas no Museu Portuense. Deste álbum, com o registro número 97, da autoria e data desconhecida, sabe-se apenas que foi desenhado por um monge beneditino da mesma congregação e que é composto por 19 folhas numeradas, no canto superior direito, e 5 folhas não numeradas, apresentando no seu verso uma breve descrição manuscrita. Verifica-se a existência de texto no final de algumas imagens, apenas visível quando analisadas a contraluz. Segundo informação catalográfica, trata-se de um volume com capa em carneira, lombada com 5 nervuras e rótulo impresso a dourado, com dimensões de 352 mm por 238 mm. O miolo encontra-se completamente destacado da capa. Para os que ficaram curiosos com a história deste mosteiro, sugiro a leitura do estudo e análise pormenorizado realizado por Teresa Parra da Silva e que se encontra na edição facsimilada editada pelo Museu da Assembleia da República. Obrigada.